Boa noite, meu nome é Ricardo de Oliveira Souza, eu sou neurologista clínico, faço parte da NeuroSapiens com muito orgulho e eu agradeço muito o convite do professor Antônio de Sales para falar sobre epilepsia refratária e eu vou me ater aos dados mais importantes, as mensagens mais importantes de cunho prático, para que o não especialista possa se orientar na condução de casos de epilepsia refratária. Eu vou dividir a minha tela. Alguns dados importantes sobre a epilepsia, as epilepsias. Primeiro é que nós temos o aspecto mais importante, que é a epilepsia é uma doença crônica caracterizada por crises espontâneas, isso é, elas não são provocadas e recorrentes. Esse é um conceito secular e ele persiste no nossa Bíblia da Neurologia, que são os princípios de neurologia de Adams e Victor. Essas crises espontâneas não provocadas e recorrentes, elas caracteristicamente são causadas por uma descarga excessiva e desordenada do tecido nervoso sobre os músculos. Esse conceito ele foi anunciado por John Hewlett Jackson em 1870 e ele vale até hoje, sendo que uma curiosidade histórica, o Jackson ele nunca especificou que essa descarga excessiva fosse uma descarga elétrica. Ele falava de uma energia nervosa. Na verdade, a ideia de uma descarga elétrica ela foi anunciada antes do Jackson por Todd, que é exatamente quem descreveu a paralisia de Todd pós-epilética, pós-crítica. Esse quadro de epilepsia, essa doença epilepsia, então ela requer que existam pelo menos 2 crises para que o diagnóstico seja feito. Vejam a importância desse conceito da cronicidade ou de mais de uma crise. Se nós nos ativermos a história natural da epilepsia, vamos tomar, por exemplo, existem inúmeras observações nesse sentido, mas vejam, por exemplo, um trabalho publicado em 2014, em que uma crise epilética não provocada em 200 crianças, ou seja, com 10 anos de idade ou menos, foram acompanhadas por 15 anos. O que se observa é que a segunda crise e as demais crises, elas ocorrem, a metade delas ocorrem no 3º mês, e no final de 1 ano nós temos quase a totalidade das crises, 93% das crises, tendo recorrido. E essas crises, e o que é mais importante, essas crises que recorrem, corresponde apenas, entre aspas, talvez, a 30% das crianças que tiveram uma crise epilética. Então vejam que o dado importante dessas observações é que a maior parte das crises individuais, isoladas, elas não se transformam em uma doença crônica, a saber, na epilepsia. Elas continuam, elas serão crises epiléticas isoladas que não se repetirão. Apenas 30% repetem. Desses 30%, nós vemos que esses 30% vão compor uma frequência de 50 milhões de pessoas no mundo que têm a doença epilepsia. Então, desses indivíduos, nós vemos que, ou seja, daqueles 30% que terão a doença, 60% a 70% serão bem controlados com remédios, com os anticonvulsivantes. E 40% a 30% serão
pacientes que não responderão a nenhum tipo de tratamento disponível hoje em dia. São esses indivíduos que fazem o quadro das epilepsias refratárias. E são esses indivíduos que eventualmente se beneficiarão de uma maneira dramática, de modo dramático, de um tratamento cirúrgico. Então vejamos o que define a refratariedade ao tratamento medicamentoso nas epilepsias. Apesar desse conceito ser um conceito na prática intuitivo, nós tratamos e o paciente não deixa de ter as crises, nós vamos ver que uma definição formal já é um pouco mais difícil. Mas a melhor delas é de 2010, da Liga contra a Epilepsia, que tem exatamente 3 componentes. Primeiro, a falha em eliminar todos os tipos de crises após 2 esquemas de tratamento com drogas bem toleradas, drogas em monoterapia ou associadas, durante 12 meses ou 3 vezes o intervalo intercrítico antes do início do tratamento. Então vamos ver quais são os componentes dessa definição. O primeiro é eliminar todos os tipos de crises. Há 40 anos, isso, quando eu comecei a minha vida profissional, eliminar todos os tipos de crises era uma ambição inatingível. Nós ficávamos felizes se a gente pudesse reduzir a frequência de crises generalizadas. Hoje, o avanço da terapêutica permite que a gente seja ousado e espere controlar todos os tipos de crises. Se isso não acontece com 2 esquemas de tratamento com drogas bem toleradas, ou seja, a gente exclui aqui as pessoas que não toleram tratamento porque vomitam, têm alteração cognitiva, ou seja, esse critério ele implica que o indivíduo ele não tem efeitos adversos que impeçam a continuação do tratamento. Então, se depois de 2 esquemas de tratamento o indivíduo continua a ter crises e essas crises ocorrem no intervalo de 1 ano ou 3 vezes o intervalo intercrítico antes de tratar, então esse indivíduo ele então tem uma epilepsia refratária. E o que significa, qual o problema da refratariedade? Primeiro, a morte súbita é muito mais frequente nesses indivíduos, que é a síndrome do SUDEP, a morte súbita e inesperada na epilepsia, geralmente ocorre à noite durante o sono. O comprometimento cognitivo, a epilepsia, a persistência das crises, aliadas aos efeitos adversos do tratamento, comprometem acentuadamente o desempenho cognitivo dos pacientes, o que implica em acidentes, ferimentos e traumatismos. O sujeito cai na rua, ele, dependendo do trabalho que ele tenha, ele vai ter ferimentos graves. Eu me lembro de uma dona de casa que eu atendi há vários anos, ela tinha uma crise psicomotora não controlada e um dos acidentes que ela sofreu, fazendo o almoço, ela teve a crise e ela enfiou a mão na panela com água fervendo, sofrendo graves queimaduras na mão. Comprometimento psicossocial, que é mais ou menos autoevidente, e, claro, comprometimento da qualidade de vida. A refratariedade ela é extremamente traiçoeira porque ela pode nos enganar, como eu vou mostrar nesses padrões de refratariedade. A primeira possibilidade é que a refratariedade seja exatamente isso. Vocês vejam aqui à esquerda, nós temos a primeira crise e as outras crises que vão configurar então o diagnóstico da repetição das crises e, portanto, de epilepsia. O padrão mais intuitivo e evidente de refratariedade é o indivíduo que
continua tendo crises independente do tratamento. Existe um outro padrão que é traiçoeiro, que é o padrão do indivíduo que responde bem inicialmente ao tratamento, aqui na segunda linha em verde, mas que depois de vários meses ele volta a ter crises e essas crises não são mais controladas. Um outro padrão é o indivíduo que é inicialmente refratário ao tratamento e depois ele se torna sensível ao tratamento e responde. Isso a gente precisa aguardar então os meses necessários para a gente chegar a essa conclusão. E finalmente um padrão também muito traiçoeiro, que é o indivíduo que ele alterna a refratariedade com a boa resposta ao tratamento. A gente acha que ele passou a responder, dali a alguns meses ele volta a ter crises, responde e assim por diante. Então esses indivíduos, à exceção do que está na terceira linha, são indivíduos que precisarão ser avaliados do ponto de vista da indicação cirúrgica. Os fatores de risco para a refratariedade são alguns bem conhecidos. Primeiro, a densidade ou a frequência elevada no início da doença. O sujeito que começa tendo muitas crises, isso é uma bandeira laranja-vermelha para que ele se torne refratário. Crises que começam em idades adiantadas, a epilepsia que é sintomática de lesões cerebrais e algumas comorbidades neuropsiquiátricas, principalmente nas malformações congênitas do sistema nervoso. Essas crises tendem a ser de difícil controle. E é muito importante isso no dia a dia, é extremamente válido. Antes da gente fazer um diagnóstico de refratariedade, a gente precisa ver se o indivíduo primeiro, se ele aderiu ao tratamento. Primeira, segunda, terceira possibilidade das crises não serem controladas, no meu dia a dia, é o sujeito que está tomando o remédio, não está tomando a medicação de acordo com a prescrição. Então é muito importante checar e rechecar que ele está tomando a medicação como prescrito. A segunda causa de refratariedade aparente são as reações adversas. O sujeito passa mal com o remédio. Passar mal significa inúmeras reações que podem ir desde uma reação cutânea grave, a síndrome de Stevens-Johnson, como efeitos cognitivos. Outra falha no tratamento que eu vejo no dia a dia é o indivíduo tomando vários remédios em doses subterapêuticas. E o que ocorre é que ele tem uma somação de efeitos colaterais, mas o efeito terapêutico não é atingido. Então ele fica tonto, ele fica lesado, com dificuldade, lentidão psicomotora e tendo crises. Muitas vezes a gente usando uma ou duas substâncias em dose correta, a gente resolve o problema. A outra possibilidade é o erro diagnóstico. O diagnóstico diferencial entre síncope e epilepsia continua sendo um problema muitas vezes, e é importante ter certeza que o indivíduo realmente ele não está respondendo a um tratamento antiepilético, que ele não tem uma outra doença e que ele não responderia. E o erro no tratamento é, por exemplo, se utilizar uma droga que não vai fazer efeito sobre aquele tipo de crise. Então, por exemplo, a gente usar carbamazepina para tratar um pequeno mal. Essas são as causas mais importantes da gente verificar antes de assumir que o indivíduo esteja realmente desenvolvendo uma resistência ou uma refratariedade ao tratamento. Essas são as mensagens que eu queria transmitir. Agradeço a atenção e eu estou à disposição para qualquer dúvida e comentário que desejem fazer. Muito obrigado e até breve.